Ok, então a gente começa agora falando de um novo assunto, novo capítulo da história. Existe uma mitzvah que quando se conquista Israel, uma das coisas a se fazer é destruir a idolatria. A outra é conseguir a paz, matar todos os inimigos. E tudo isso para depois poder construir o Beit HaMikdash. Davi não teve o privilégio em vida de poder construir o Beit HaMikdash, mas ele queria fazer o possível para isso. Então, a gente falou da outra vez que ele conseguiu conquistar a cidade de Yevus, que posteriormente mudou o nome para Jerusalém, e agora ele quer fazer algo ligado com o Beit HaMikdash, com o Mishkan. Então, se a gente voltar um pouco na história, o Mishkan anterior de Shiloh tinha sido destruído, e os Plishtim tinham roubado o Aron HaKodesh. Esse Aron HaKodesh passou por várias cidades, onde ele passava e trazia uma epidemia, até que eles perceberam que não valia a pena ficar com esse Aron. Então, eles devolveram o Aron em carroças. Deixaram em cima da carroça e as próprias vacas levaram a carroça até o povo judeu milagrosamente. E aí, então, eles receberam de volta as carroças, porém, não receberam da maneira tão adequada, por isso acabou tendo uma epidemia do nosso lado. E aí eles deixaram, então, o Aaron fala, bom, a gente não está em condições de poder dar o cuidado devido, sagrado para ele, então depositaram, guardaram ele na casa de um indivíduo chamado Avinadav, na cidade de Criat Yarim, e esse homem estava cuidando do Aaron, fazendo o serviço direitinho, e ele ficou lá guardado. Não tinha Mishkan, não podia deixar ele exposto, talvez por talvez algum sacrilégio, então ele ficou lá guardado. Davi da Mela falou, bom, agora chegou o momento da gente trazer ele até Jerusalém. Temos já Jerusalém, não tinha completo ainda, não sabia onde, aliás, não sabia onde era o Beit HaMikdash, ia ser construído ainda, mas ele falou, bom, vamos trazer o Aaron, chegou o momento. E aqui começa então a nossa história. Ele primeiro foi consultar com os sábios, primeiro ele foi consultar com ele foi com ele perguntou para os líderes, os líderes da época, e eles falaram, com certeza, pode trazer o Aaron HaKodesh, ele merece essa honra. E aí eles fizeram uma grande procissão. Davi HaMelech, ele chamou 90.000 Zekenim, Zekenim são anciãos sábios, eles tinham sido nomeados como rabinos, e ser rabino na época ele recebia smichá. Hoje a gente usa o termo smichá, mas na verdade smichá era quando você nomeava alguém como rabino e havia uma corrente direta até Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu que passou para o aluno, que passou para o aluno, uma corrente direta, professor, aluno, e Davi HaMelech, então, eles tinham acabado de ser nomeados como rabinos, 30.000, e mais 60.000 estudiosos, que também receberam, não eram do mesmo nível do primeiro, então você tinha lá 150.000 grandes sábios, então você pode ver que é uma época áurea do povo judeu, só pelo número de rabinos e estudiosos, e uma pessoa ele deixou de fora. Sabe quando você convida todo mundo e todo mundo foi convidado e você não foi convidado na festa? Quem foi que ele deixou de fora? Então, esse indivíduo se chamava Ahitofel. Ahitofel, ele, ele era um grande sábio. Vai aparecer alguns momentos aqui, a gente vai ver da sabedoria dele. Porém, ele era malvado. Ele escondia, camuflava muito bem, mas ele não foi convidado porque Davi HaMelech conhecia a índole dele. E foi deixado. Davi HaMelech vai precisar dos conselhos dele, incrivelmente, mas ele não era uma pessoa, não era um tzadik. E aí, então, o Davi HaMelech fala, olha, vamos trazer o Aaron, e como a gente vai levar o Aaron? Então, vocês lembram que lá atrás, o Aaron ele veio em carroças dos Plishtim até nós. E eles vieram de maneira milagrosa. As vacas foram sozinhas. Então, para a gente lembrar os milagres de Deus, vamos repetir e usar a mesma carroça. Eles tinham recebido presentes de ouro dos Plishtim. Vamos colocar junto na carroça para o povo reconhecer o milagre de Hashem.
A gente contou outro dia, a gente falou sobre a maneira de a gente reconhecer o milagre de Hashem, você nomeia um lugar, nomeia uma pessoa, para sempre lembrar do milagre. E David HaMelech, então, ele teve essa ideia de levar o Aron dessa forma. Agora tem um problema muito grave. A Torá fala claramente, com todas as palavras, que o Aron, ele deveria ser levado bakatef e sal. Ele devia ser carregado nos ombros. Você leva ele com você. Tem uma frase sobre o dinheiro você carrega com você. Os dólares você não manda na mala, fala a verdade. Nem o cartão de crédito. Eu sempre ensino que o tefilino está ali, também você leva na mão. Ah, despachei o tefilino. Os dólares você despachou? Então, você leva o talit tefilino com você sempre. Então, uma poltrona, ao lado da sua, no avião. Pertinho, pertinho. Deixa ele sempre ao seu lado. Então, a maneira de você carregar o Aron, descrita na Torá claramente, é você levar ele nas costas com você. Você não coloca numa carroça. Você não deixa lá você não dá o mérito para as vacas. Você tem que levar. Então, David HaMelech esqueceu. Ele esqueceu esse passuco. Ou que ele interpretou que isso era algo exclusivo para a época do Mishkan. Lá, quando estava no deserto, Deus mandou enviar dessa forma. Mas ele falou, agora aqui não se aplica. E a pergunta é como que ele fez um erro tão grave? Pelo menos, talvez ele deveria se consultar. Será que nesse caso é diferente? Se a Torá fala claramente que eles deviam carregar no ombro, se ele quisesse mudar, ele deveria perguntar. O próprio Aron HaKodesh, ele tinha as hastes. E exatamente, então, né, pelas hastes, eles deveriam carregar as hastes nos ombros, mas não depositar o Aron em cima de uma carroça. Então, Amatai Vachet Yaakov, Amar Vachet Zerachbo, 2,5 por 1,5 Amot. Metade. Metade. Ok. E essa atitude do David, somada com mais alguma coisa que vai acontecer, vai trazer uma morte de uma pessoa muito sadik, chamado Uzá. Ele vai morrer logo no meio dessa procissão. A gente não consegue entender muita coisa. A gente está tentando entender minimamente a sabedoria infinita de Hashem. E aí, então, ele esqueceu. E a pergunta é, como Davi pôde ter feito esse erro? Então, a gente tem na Torá uma passagem de que Moshe Rabbeinu, em 2, 3 momentos, ele ficou nervoso e Hashem fez ele esquecer a Halachá. Então, às vezes, o esquecimento é por esquecimento, né? A gente não tem essa capacidade de lembrar. Mas lembrar um passuco da Torá, da vida Melech, é inconcebível que ele não lembrasse. Então, Hashem tirou isso dele como uma retribuição, como, assim por dizer, um castigo para Davi Melech. Agora, o mais difícil de entender, eu vou dizer, tentar explicar, mas ainda assim é muito difícil de entender, qual foi o erro do Davi? Algo extremamente sutil, que você diria até que é uma mitzvah que ele fez. Mas Deus disse que isso não era digno para o rei Davi, e por isso ele foi castigado. Qual foi o pecado, entre aspas, a falha do rei Davi? Então, no capítulo 119, David HaMelech, ele vira e fala para Hashem, Zmirot hayu lichokecha, os seus estatutos, que se refere à Torá, eles eram a minha melodia. Quando eu estava fugindo do Shaul, quando eu estava sempre em apuros, eu estava sempre o quê? Cantando para Deus, falando o psukim de Torá. Bom? Nada mal, né? O que você estaria fazendo se está correndo do inimigo? Alguma outra coisa. E ele estava entoando para Deus. Rezando. Rezando, certo? Então, mas ele se referiu à Torá com o verbo de cantar. E ele fala que os seus estatutos foram para mim como uma música. Zmirot hayu lichokecha. Qual o problema? Isso não foi adequado. Não foi adequado. E Deus, ele vira e fala, Zmirot karit leu, você chamou ele de cânticos, você vai ser castigado por isso. Essa é a informação que nós temos. Vamos tentar decifrar minimamente que Hashem está criticando ele. Fora os Salmos, né? Fora os Salmos. O próprio Salmos, então isso está descrito nos Salmos. Mas ele se referiu à Torá, não ao cântico dos Salmos. Ele se referiu à Torá como um cântico.
Eu digo que o tempo inteiro ele estava pensando em Hashem mesmo na fuga, seja no Sim, salmo, sim, seja sim, sim, sim. Então, fica uma coisa agradável. Então, agradável. Mais ainda, no final, lá em Azino, a Torá fala, escrevam para você essa música, se referindo, na verdade, a toda a Torá. Então, a pergunta é, o que ele fez de errado? Quem sou eu, né, para dizer Hashem castigou ele por isso? Então, só aqui dá para ver a grandeza do David Amelech. O que para nós é considerado uma mitzvah, talvez, para ele foi considerado uma falha. Mas minimamente, repito, minimamente, tentando entender o que pelo menos qual a mensagem para a gente. Não entender qual foi o erro dele, mas qual a mensagem para a gente? De que a Torá não é um amuleto. A Torá, ele diz, foi uma canção para mim em todos os lugares onde eu morei. Ou seja, a Torá foi um apoio. A Torá não é teu apoio. A Torá é a sabedoria infinita de Deus. Pode te ajudar? Vai te ajudar. Mas ele se referiu à Torá dessa forma, dizendo que a Torá foi um apoio. A Torá é nosso apoio. A gente se apoia na Torá, sem dúvida nenhuma. Mas a maneira que ele se dirigiu, resumindo a Torá em algo que me serviu quando eu precisava, isso minimamente foi uma diminuição da grandeza da Torá. A Torá é anterior ao mundo. A Torá está antes que você. Deus olhou na Torá e criou o mundo. Então a Torá não é algo que vem aqui te ajudar. Então, de novo, alguma coisinha dá para a gente entender por que seria uma diminuição da grandeza da Torá. Logo em seguida, eles estavam trazendo. Em algum momento, a descrição aparente, o que está dizendo é de que o Arão, ele meio que se movimentou, parecia que ele ia cair. E nessa hora, o homem chamado Uzá, ele foi lá e segurou. Segurou para não cair. Você imagina, Deus nos livre, você vê uma Torá caindo, o que você vai fazer? Ele se joga para segurar. Tá certo? Você se joga para segurar, faz qualquer coisa. Na hora que ele tocou, imediatamente ele morreu. Choque espiritual, abrir, porque né? você não poderia tocar diretamente. A Torá, quando descreve, quando eles pegavam o Arão, eles cobriam ele com as tapetes, cortinas, para depois levar. E ele tocou diretamente. E toda aquela alegria, com milhares e milhares de pessoas se alegrando para levar o Arão Kodesh para Yerushalayim, de repente, se tornou uma tristeza. E não só isso, eles viram que alguma coisa era um sinal de Hashem, obviamente que alguma coisa não estava legal. Então, na verdade, aqui uniu duas coisas. Primeiro, o fato que David Amelech tinha trazido Arão não da maneira adequada, e o que o Uzá, ele tocou nele diretamente. E a pergunta é, peraí, a gente já tentou de explicar qual foi o pecado de Davi, difícil. Ele, o Uzá, ele foi lá e colocou a mão para, aparentemente, não deixar cair. Qual foi o erro dele? Do Uzá. Que ia levitar o Arão. Então, óbvio que no nosso caso, se a Torá tivesse parecendo que ia cair, você faz qualquer coisa para não deixar ela cair. O Arão, na verdade, a própria definição do Arão, que a Torá coloca para a gente, que ele tinha um tamanho, a própria Torá diz que ele não tinha tamanho, ele não ocupava espaço. E não só isso, eles já tiveram alguns momentos na história que o Arão ele não era carregado, o Arão ele carregava. Então a gente teve quando eles atravessaram, por exemplo, o Iardém, o Jordão, aqueles que estavam com o Arão ficaram para trás, o Jordão Iardém tinha aberto, parecido com a abertura do mar, eles atravessaram, esses Kohanim ficaram para trás. E aí eles segurando no Arona HaKodesh, tinha um drone lá, levantou e eles atravessaram. E a ideia, na verdade, que está por trás, além da questão milagrosa, é de que a Torá nos carrega. Ela que nos eleva. Ela não precisa da tua ajuda. Claro que no nosso caso, em qualquer situação que você precisa proteger a Torá, você vai fazer qualquer coisa. Naquela situação, em especial, que se tratava do Arona HaKodesh mais sagrado, que tinha as luchot lá dentro, as luchot quebradas, inclusive, das primeiras luchot, algo completamente milagroso, é como se fosse que está dando a mensagem para a gente, não precisa ajudar Deus. Deus vai sozinho. Quem somos nós? De novo, ele era um tzadik muito grande, e Hashem talvez até usou ele como korban, como sacrifício, pelo erro de Davi, etc. Mas
a mensagem, de novo, não para julgar ele, mas a mensagem que fica para a gente é, a gente tem na Megillah, estamos chegando em Purim, o Mordecai, ele vira e fala para Esther, olha, vai lá falar com a Hashverosh. Fala, não, não posso, ele não me chamou faz tempo. Fala, olha, sabe o quê? A gente vai ser salvo de qualquer jeito. Deus vai mandar a salvação. Com você ou apesar de você? Você quer participar? Você quer entrar? Muito bem. Não quer entrar? Você vai ficar para trás. Ou seja, Hashem vai ajudar o povo judeu. Ele vai ajudar de qualquer jeito. Então, só usando o paralelo, o Arona Kodesh Vatorá não precisa da tua ajuda. Certo? Às vezes a gente quer ajudar Deus. Dá um exemplo. Às vezes não tem milagre, a gente inventa milagre. Tem várias histórias aí. A gente tenta forçar o milagre para aparecer um milagre. Não precisa. A gente pode olhar, agarrar para ti, o mundo já é um milagre. Não precisa inventar milagre. Não precisa inventar história. Deus não precisa da tua ajuda. Não, eu preciso advogar por Deus. Não se preocupa, ele se entende sozinho. Certo? Às vezes a gente quer fazer o papel de advogado de Deus. Não, a gente tem que falar da nossa fé, a gente acreditar, mas nem sempre justificar tudo que Deus fez. Eu não sou advogado dele. A Torá não precisa da tua ajuda. O que quer dizer? Você vai entender, você vai estudar, mas ela não depende de você. A Torá é uma verdade absoluta, ela se carrega por si mesma. Pelo contrário, segura nela que você vai voar. Você não precisa segurar ela. Então, acho que a mensagem, pelo menos, é a gente saber que o Arona é que leva a gente. Eu acho estranho que na época que tinha profetas, né, e tinha os 40, ninguém percebeu que tinha que levar. Boa pergunta. Talvez por isso que os outros foram punidos juntos também. Não sei. E aí, só para concluir, Davi Amelech, ele percebeu que alguma coisa estava muito errada. Então, ele queria saber, perguntou milhares de sábios lá, né? Ele percebeu que tinha alguém que ia saber a resposta. Uma pessoa ia saber a resposta. E era aquele que não foi convidado para a festa. Então, não dá nem para entender os planos de Deus. Aquele cara que não é tzadik, que não foi convidado, ele que tinha a resposta. E ele realmente tinha a resposta. Quando ele foi perguntar para ele, por que está acontecendo isso? Ele falou, pergunta para os caras que você convidou. Você não convidou eles? Olha quanto sabe aí. Ele aproveitou para Ahitofel. E aí, Davi Amelech ameaçou ele. Falou, olha, se você não contar, não falar, você vai ser amaldiçoado. Tem mais uma passagem que a gente vai ver depois também, vai acontecer uma coisa parecida. E aí ele falou, ofereça korbanot na frente do Arão. Ou seja, uma maneira de você se retificar. Só para concluir, nessa hora, Davi Amelech entendeu que talvez não era a hora de levar ainda para Jerusalém. Então, de novo, vão depositar o Arão. Ele andou um pouco para frente, mas não vão entrar em Jerusalém ainda. Vão guardar ele na casa de um indivíduo chamado Ovelho. Na próxima a gente vai ver o que aconteceu, mas aqui a gente conclui essa passagem. Estamos em cima da hora, vamos direto para o